noite a todos. Show! Quem aqui tem uma missão de desvencilhar essa banca hoje agora? Diga, eu tenho. É o nosso propósito e nós não estamos arrumando intriga com a banca. A gente está esbagaçando. Agora eu preciso da ajuda de vocês, como mapeando esse quadro, tá? A gente fez o plano com os professores. As aulas serão super sucintas. Vamos resolver bastantes questões. Agora, antes de cada uma, da entrada dos 5 questões, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um resumo no quadro. Sem esse resumo no quadro, é impossível que nós resolvamos as nossas questões. Então, a cada professor que entrar, um mini resumo de tudo que vai ser objeto das questões, em Direito Constitucional e Administrativo, farei isso, e os outros professores, paulatinamente, assim desenharão as aulas. Resumo no quadro, você anota absolutamente tudo e a gente traça a estratégia para desbancar a Fundação Getúlio Vargas. Sabemos os desafios que nós temos, 49 dias, pelo menos oficialmente, é o que nós temos para a prova da Polícia Militar do Ceará. Caso haja postergação, isso não está sob o nosso controle. Entretanto, o que nós temos é um plano, para que em 49 dias a gente consiga desbancar a FGV. Então vamos lá. Preste atenção, vou fazer um resumex geral de constitucional, passando por todos os pontos aqui, e creio que você vai se habilitar a escrever tudo no caderno que eu passar. Depois o professor de RLM entra e assim sucessivamente, todos os professores, todas as matérias da Polícia Militar do Ceará. Em Direito Constitucional, não preciso me apresentar, acredito eu que você já me conhece, que você precisa anotar tudo, isso sim. Em Direito Constitucional, vou começar falando sobre 2 assuntos importantes, ditos como pontos-chave para você. Não é do artigo 5º que eu quero falar agora. Eu quero falar sobre inelegibilidade. Inelegibilidade, um tema importante que vai cair no seu concurso, ao que tudo indica. A inelegibilidade, ela se pode dar de 2 formas. Anote aí, a inelegibilidade absoluta e a inelegibilidade relativa. A inelegibilidade absoluta, ela acontece para aqueles que têm algum problema judicial, algum problema ou despropósito judicial, porque se, por exemplo, o cara cai na chamada lei da ficha limpa, ele fica inelegível de forma absoluta. Eu posso dizer também que a inelegibilidade absoluta é absoluta para quem é analfabeto. Analfabeto. Posso dizer também que a inelegibilidade absoluta acontece para quem tem menos de 16 anos de idade. Menos de 16 anos de idade. Anote aí que isso é importante. Menos de 18, melhor dizendo. Lembrando que a partir dos 16 você consegue ser cidadão. Posso dizer que essas são as 3 regras de ouro. O que é que eu aposto na sua prova agora sobre inelegibilidade relativa? Eu acredito que seja uma questão potencial de prova dentro do viés da FGV, 2 critérios. O primeiro é o critério da idade. Quando eu falo do critério da idade, é justo e salutar que você saiba que o vereador precisa ter um mínimo de 18 anos para exercer a vereança. Já o deputado federal, estadual, juiz de paz, prefeito, inclusive, precisa ter os seus 21 anos. O governador, por sua vez, precisa ter seus 30 anos de idade. Nós temos também aqui o senador e o presidente da República, que precisam ter os seus 35 anos de idade. Data vista, é importante que você que vai fazer PM Ceará, saiba que tem 2 aí que pode ser cobrado idade, que não tem nada a ver com eleição. É o Procurador-Geral da República, que é o chefe do MPU, e os ministros do STF. Eles não são eleitos, são nomeados pelo presidente da República, mas eles precisam ter também 35 anos de idade. Grave isso. Ainda que não eleitos sejam, eles precisam ter seus 35 anos de idade. A outra parte, acerca da inelegibilidade ainda relativa, é sobre a inelegibilidade reflexa. Anote aí, inelegibilidade reflexiva. Lucas, o que é que significa para a minha prova da FGV PM Ceará? A inelegibilidade reflexa é aquela que acomete o cônjuge, parente, consanguíneo ou afim. Cônjuge, parente, consanguíneo ou afim de chefe do executivo, de chefe do poder executivo, para que, na respectiva área de circunscrição, não possa exercer qualquer cargo eletivo, salvo
objeto de reeleição. Anote isso, porque essa é a minha perspectiva de questão para a prova. Sem muita conversa, eu não estou aqui para motivá-los, até porque não tem nem tempo, a gente tem 49 dias para a prova, o plano é estudar de forma estratégica. Anote, por favor. A área de circunscrição é a área de delimitação territorial em que o indivíduo atua. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui de Quixadá, nós temos o prefeito e nós temos a mulher do prefeito. Essa mulher do prefeito não pode ser, na próxima eleição, caso o prefeito se candidate à reeleição, candidata a vereadora de Quixadá. Concorda comigo, sim ou não? Essa é a inelegibilidade reflexa ou reflexiva. Diga eu entendi. Eu entendi. Diga eu entendi. Eu entendi. Beleza, é isso que você vai ficar dizendo nas aulas. Já já a gente volta na revisão. Primeira parte, então, inelegibilidade. Segunda parte, não vamos apagar o quadro, nós temos os remédios constitucionais, um apontamento muito forte da parte do teu professor de direito constitucional, que sou eu, presta atenção. Quando eu falo dos remédios constitucionais, você tem que lembrar dos remédios judiciais, são esses os queridos das provas. Nós temos o habeas corpus, nós temos o habeas data, nós temos o mandado de injunção, nós temos o mandado de segurança, que pode ser individual ou pode ser coletivo, nós temos a ação popular e nós temos o direito de peticionar, que é o direito de petição. Direito de petição. Ô Lucas, o que é que pode cair na prova? Qualquer um deles, afinal, a banca FGV é uma banca heterogênea. Qualquer um desses remédios constitucionais podem ser cobrados na prova. Atente-se que o habeas corpus é a liberdade do corpo. Então, ele está sempre ligado ao direito de locomoção. Atente-se que o habeas data está ligado à informação ou retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo judicial. Atente-se que o mandado de injunção é diante da ausência de uma norma regulamentadora. E essa ausência de norma regulamentadora torna inviável o exercício de direitos constitucionais. Se até busca na Constituição a referência para aquilo, entretanto, aquilo não existe. O mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo, por sua vez, é quando eu tenho, senhores, o direito líquido e certo, o direito adquirido, aquele suado, conquistado. As provas da FGV têm cobrado muito a questão ligada ao setor privado no mandado de segurança. Atentem-se a isso. Vamos imaginar que você terminou sua escola, ensino fundamental, ensino médio, foi na busca do diploma, o diretor da escola privada não te deu o diploma. Você pode impetrar habeas corpus? Não. Você vai impetrar habeas data? Não. Você está querendo uma certidão acerca daquele término. Então é um mandado de segurança, individual ou coletivo? Individual. Então perceba, se eu tenho um mandado de segurança individual, que é esse primeiro que vem aqui, eu preciso ter uma pessoa física na parada. São interesses da busca pelo direito líquido e certo de uma pessoa física. Já no caso da pessoa jurídica, a impetração devida do remédio probatório é o mandado de segurança coletivo. Diga eu entendi. Na ação popular, a grande chave é entender que a ação popular é sempre uma ação em que eu lembro desse C cedilha, mas de alguma forma vem à mente o cidadão. Ainda que cidadão, obviamente, não comece com C cedilha. Falou de ação popular, não confunda com iniciativa popular. Apareceu iniciativa popular e só o cidadão pode, está errado. Cuidado. Ação popular é um remédio proposto pelo cidadão para anular um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa e ao meio ambiente. Então imagine que o prefeito está desordenando o açude de cedro, um patrimônio público do nosso Quixadá. Se isso está acontecendo, o povo de Quixadá poderá se unir e juntos proporem uma ação popular. Diga eu entendi. Tranquilo? Já o direito de petição é para esclarecimento de deveres ou esclarecimento de direitos, e para a devida petição em busca de defesa própria. Petição em defesa própria. Todos podem pedir aos órgãos públicos. É um direito seu. Esse é o direito de petição. Tranquilo? Mais à frente eu tenho um ponto já ligado ao artigo 6º da Constituição Federal. No dito curso artigo 6º da Constituição Federal, eu tenho os direitos sociais. Os direitos sociais são capitaneados por duas medidas, por dois grupamentos. O primeiro são os sociais constitucionais. Sociais, anote, constitucionais.
E os segundos são sociais dos trabalhadores urbanos e rurais. Trabalhadores urbanos e rurais. É importante a gente já lembrar daquela regra antiga de memória dos direitos sociais constitucionais. Quais são eles? Eu tenho o quê? Edu mora ali, Saul trabalha lá, Assis é trans, prossegue preso. Edu mora ali, Saul trabalha onde? Lá, Assis é trans, Assis é trans, e ele prossegue o quê? Prossegue preso. Então, educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência aos desamparados, transporte, proteção à maternidade, à infância, à juventude, segurança pública e previdência social. Já aqui eu tenho aviso prévio, FGTS, seguro-desemprego, 13º salário, férias, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Nós temos também a chamada participação nos lucros e resultados, PLR, as horas extraordinárias correspondentes a 50% a mais que a hora normal, o adicional noturno e o adicional de férias, que corresponde a 1/3 a mais que o salário normal. Dentro desse diapasão, nós temos os direitos da empregada doméstica, ainda não passíveis de regulamentação. Foi regulamentado? Ainda não, mas já foi aprovado. Entretanto, o que pode cair na sua prova, a título de direitos de empregado doméstico, é o quê? É o empregado doméstico, a nossa regrinha de memória. O pobrezinho é tão lascado, tão pobre, que toma cidra no Réveillon, e como todo bom pobre, tem que torcer para o Flamengo, né? Então, o que é que o empregado doméstico tem? Salário mínimo, irredutibilidade do salário, 13º salário, repouso semanal remunerado, aviso prévio, férias, licença maternidade, licença paternidade e aposentadoria. São os direitos dos empregados domésticos. Lembrando algo muito importante, ainda dentro dos direitos sociais. Você, caro aluno, futuro PM Ceará, nós estamos numa revisão, é um aulão, não é uma aula regular. Então, presta atenção, fica atento a tudo que eu estou colocando. Não pode confundir a teoria do mínimo existencial. Teoria do mínimo existencial não pode se confrontar com a teoria da reserva do possível. Reserva do possível. Ô Lucas, pare se você está anotando alguma coisa e olhe só para cá que eu vou deixar o quadro para você anotar. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é questão de prova na FGV. Quando eu falo da teoria do mínimo existencial, eu estou falando que o Estado tem que prover o mínimo para que a pessoa possa existir em sociedade, inclusive para a contemplação dos seus direitos sociais. Entretanto, há situações em que esse mínimo vai encontrar uma barreira na reserva do possível. Imagine que o morador de rua, já que na sua prova cai pessoas em situação de rua, eu já conjecturo uma questão nessa sistemática. Imagine que o morador de rua está lá como morador de rua, e aí de repente ele diz, lembrei que na Constituição Federal tem um direito social chamado moradia. É um direito que tem que ser garantido a mim. Ele vai na busca daquele direito, junto ao município. Aí o município diz, olha, eu não tenho dinheiro em caixa porque eu não fiz na LOA, Lei Orçamentária Anual, a previsão para construir moradias, porque a gente está sem dinheiro. Tem como eu fazer com que de uma mágica nasça o dinheiro? Tem não. Então, realmente, se for verdade, diga se for verdade. Diga se for verdade. Se o Ministério Público contratar que é verdade, diga verdade. Se for constatado isso, realmente ele não tem como exigir a casa. Tem ou não tem? Tem não. Mas se ele provar que é mentira, ele tem como exigir? Sim, alegando a reserva do possível ou o mínimo existencial? O mínimo existencial. Diga, eu entendi. Tranquilo? Até aqui, alguma dúvida? Se tiver, irmão, pergunte agora ou cale-se para sempre. Nós estamos embora. Eu estou fazendo um revisação, um bandeiraço aqui geral de direito constitucional. É o direito constitucional em 1 hora. Você não está vendo aí a galera batendo em 5 dias? Eu bato em 1 hora. E eu garanto que daqui sai questão. Depois você me cobre. Vamos embora. Ainda tem mais? Tem. Presta atenção que eu vou mudar a fita. Eu vou lá para o Congresso Nacional. Não vou apagar ainda. Eu vou para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é formado por um bicameralismo federativo. Desse bicameralismo federativo, eu tenho a Câmara dos Deputados Federais e eu tenho o Senado Federal. É importante que você entenda que na Câmara dos Deputados Federais existe quantos membros? 513.
E no Senado Federal existe quantos membros? 81. O sistema de elegibilidade na Câmara é proporcional. Proporcional. O que é isso? Mais importante do que o voto no candidato é o voto no partido político dele. Já aqui no Senado, o sistema de elegibilidade é majoritário. É possível que por um voto a mais, o senador se eleja senador. É importante, não é aleja não, pelo amor de Deus, é se eleja, tá? Pelo amor de Deus, já vamos com calma nisso aí. Quando a gente fala do Congresso Nacional, é importante que nós entendamos duas funções, senhores. O que é que o Congresso Nacional pode fazer com Bolsonaro se intrometendo? E o que é que o Congresso Nacional pode fazer sem o Bolsonaro se intrometendo? Sem o presidente da República. Onde tem PR, leia-se presidente da República. Então existem competências do Congresso Nacional que dependem do Bolsonaro e outros que não dependem. Deixa eu passar a chave, para você nunca mais ler o artigo da Constituição. Tudo que falar de dinheiro, diga dinheiro. Dinheiro. Tudo que falar de tributo, diga tributo. Tudo que falar de imposto, diga imposto. Tudo falar de câmbio. Câmbio não é o câmbio do teu carro, não, baitola. É o câmbio internacional. Diga câmbio internacional. Isso é competência do Congresso? É, mas com ou sem sanção do Bolsonaro? Com ou sem sanção do Bolsonaro? Com sanção do presidente da República. Tudo que falar sobre sair do Brasil para a autorização, tudo que falar sobre índio, diga índio. Índio cai ou não cai na prova? Cai aqui, cai lá no Ministério Público, que cai no seu edital, e eu estou só lembrando vocês, e abrindo os olhos. Depois cai, você diz, não caiu porque o professor não falou. Falei. A ideia é dar muita aula, para eu não ter nem, vocês não terem nem bala na agulha contra mim. É eu que vou ficar contra vocês no dia da prova, vai ver, porque eu falei. Porque eu estou soltando só aula, motivo mais não. É o professor motivador, ex-motivador. Eu estou só para dar aula para você. Eu vou jogar tanta informação. Agora, não é o que eu jogo de informação para você. O que é que você faz com a informação depois que eu saio daqui? Tá? Porque dar aula a gente dá. Agora o problema é o que é que você está fazendo com essa informação. Resolvendo questão é a senha. Mas vamos lá. Falou de sair do Brasil por mais de quantos dias que tem que ter autorização do Congresso? Por mais de 15 dias é competência do Congresso Nacional. Falou de indígena, competência do Congresso Nacional. Falou de qualquer sistemática ligada a sustar atos normativos do Poder Executivo que extrapolem do poder regulamentar. É competência exclusiva do Congresso Nacional do Brasil. Tudo que envolver fiscalização, diga fiscalização, fiscalização do presidente da República, vai ser competência de quem? Competência de quem? Hein? Do Congresso Nacional. Tranquilo? Primeira parte, diga eu entendi. Vamos para a segunda parte, rodar o quadro de novo. Mas antes, venha para uma revisão breve. Você já sabe, você é meu aluno. A gente sabe como é que funciona. Eu pego o pincel de cor vermelha, sublinho e você grita, como um bom homem ou boa mulher, um macho ou uma macha, você vai gritar com a sua alma a palavra que eu sublinhar. Não gritou, ponto 1, vai ser condenado ao inferno, que é um perigo, morar com Lúcifer. Segundo, você não passará no concurso da Polícia Militar do Ceará por uma dor de barriga incrível que virá 2 horas antes da prova. Então está lançada uma maldição de quem foi nomeado em 7 concursos federais, certo? Maldição de quem já passou é pior do que a maldição de quem não passou. Já passei e estou lançando. Grita ou não grita? Tira essa máscara, cara, tira. Tu já tomou as 2 doses, isso não precisa mais não, homem, bora. Vamos lá, preparados? Diga, estou. Qual é a senha? Eu faço um resumex geral, sublinho a palavra originária, que eu chamo de palavra-chave, você comigo grita essa palavra, tá certo? Direito constitucional, estamos acerca da inelegibilidade, tratando de 2 principais formas. A primeira é absoluta, que nasce com problema judicial, envolve os analfabetos e os que têm menos de 18 anos. Beleza, existe a relativa, onde eu tenho alguns dados. Sugiro que você saiba acerca daí, onde o vereador tem que ter quantos anos? O deputado e o prefeito? O governador tem que ter? O senador e o presidente da República? Ainda envolvo 2 membros nesse caso, que é o Procurador-Geral da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal, nomeados pelo presidente da República após sabatina de quem? Senado Federal. Dentro da inelegibilidade reflexa ou reflexiva, quem vai se fuder é o parente consanguíneo, afim ou cônjuge do chefe do Poder Executivo, dentro da respectiva área de circunscrição.
São. Nos remédios constitucionais nós temos algumas senhas. As senhas, as palavras efetivas e chave são: no habeas corpus a minha palavra-chave é locomoção. No habeas data é informar. No mandado de injunção é a ausência de norma regulamentar. No mandado de segurança é o direito líquido e... Se for individual eu lembro de pessoa A. Se for coletivo eu lembro de pessoa A. Na ação popular eu lembro do CIDA. No direito de petição eu quero esclarecimento de direitos ou defesa de forma... Junto aos direitos sociais, eu tenho dois dispositivos importantes. O do artigo 6º e uma doutrina jurisprudencializada, digamos assim. Eu tenho os sociais constitucionais, cujas palavras me remontam às seguintes teses. Aqui é educar, aqui é morar, aqui é alimentar, aqui é aqui é trabalho, trabalho. Aqui é lazer, aqui é assistência aos desamparados, aqui é transexualidade, não, transporte. Aqui é proteção à maternidade, aqui é segurança, aqui é previdência. Diga, eu entendi. Aí você vem para os direitos da teoria do mínimo existencial. Reserva importante, presta atenção. Se quiserem dizer que não tem grana em caixa, se for verdade, eu aceito. Se for mentira, eu aceito? Eu aceito? Procuro o ministério. Entendido? Então, existe diferença entre a teoria do mínimo existencial e a teoria da reserva do... No que diz respeito aos direitos da empregada doméstica, esses, ainda que aprovados, não foram regulamentados, tendo na atualidade os seguintes direitos. Você lembra? Salário mínimo, irredutibilidade do salário, 13º salário, repouso semanal remunerado, aviso prévio, férias, licença maternidade, licença paternidade e aposentador. No que tange ao Congresso Nacional, há duas informações importantíssimas que você tem que levar para a prova. O número de deputados federais representando o povo é de 500 e o Senado Federal tem quanto? O sistema de elegibilidade na Câmara dos Deputados é proporcional e no Senado é maioria. Aqui, mais importante do que o voto no candidato, é o voto no partido político. Aqui, no Congresso Nacional, nós temos duas chaves. A primeira chave é que existem atividades que dependem do Bolsonaro. Falou de dinheiro, falou de tributo, falou de imposto e falou de... Nós lembramos de Congresso Nacional com a sanção do Bolsonaro. Existem competências que são sem a sanção, como, por exemplo, sair do Brasil. Falou de sustar um ato normal e falou de fiscalizar. Eu lembro do Congresso Nacional sem o presidente da República. Apaga rápido aí, vamos embora. O que é que eu vou falar agora? Da segunda parte da nossa aula para mapear o direito constitucional, tá certo? Esse bichinho dá para entrar na polícia mesmo, dois, junto. Agora você vai anotar da seguinte tese: CPI pode, CPI não pode. Vou fazer um quadrinho bonitinho para você. De um lado, vou colocar aquilo que pode cair na prova, bem simples mesmo, porque a gente já deu essas informações em muitas aulas, do que a CPI pode, do que a CPI não pode. Lembrando que é CPI. CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. Como é que eu formalizo uma CPI? Por 1/3 dos deputados e dos senadores. Então, CPI é aberta por 1/3 de deputados e de senadores. Eles abrem uma CPI. A CPI pode averiguar situações, a CPI pode averiguar, a CPI pode fiscalizar, a CPI pode intimar, a CPI pode quebrar dados telefônicos. O que mais pode cair em prova e que complica o espírito do concurseiro está aqui, asterisco nele, joga para cá. CPI não pode interceptação telefônica, essa é a chave. Dentre tantas chaves de questão, afinal estou no aulão, eu não estou no curso regular, você tem que entender que a CPI pode interceptar. Interceptação é a mensagem comunicativa, é a voz. Coloque voz aí, voz. Então, Lucas, os dados podem ser quebrados? Dados, as mensagens, podem pela CPI. Mas a voz humana, o diálogo, oi, tudo bem? Com quem você fala? Estou aqui, e aí, está fazendo o quê? Isso só o juiz, diga juiz. Só o juiz. Ministério Público pode? Juiz tem assento no I? Não, porra, só juízes têm. Cuidado, não tem assento no I em juiz. Diga, não tem assento no juiz. Aula de português já a gente dá também aqui, papai. Vamos lá. Presta atenção que não acabou.
CPI pode, CPI não pode. Saindo disso aí, vamos para as imunidades dos parlamentares. Isso é um assunto poderoso na prova. As imunidades de deputados e senadores, que nós podemos atrair o princípio da simetria. Simetria é que se eu apliquei em cima, eu posso aplicar embaixo. Alguém já aplicou em cima e embaixo aqui? Já? Então pronto. Se eu tenho imunidades de deputados e senadores, eu posso ter imunidades para os deputados estaduais? Sim ou não? Se eu tenho imunidades para os deputados e senadores, para os deputados estaduais, eu posso ter imunidades para os vereadores? Sim ou não? Posso. Entretanto, essas imunidades podem ser formais, diga formais, no que diz respeito à prisão dos caras. Os caras só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. Flagrante de crime inafiançável, sendo os autos da prisão remetidos dentro de 24 horas para a respectiva casa, para que haja a decisão sobre a prisão. Para que haja a decisão sobre a prisão. Lembre do prazo. Então, depois de preso, de repente, nesse caso, os autos do processo sobem no prazo de 24 horas para que a própria casa a qual pertence o deputado ou senador decida acerca daquela prisão. Mas, com certeza, a imunidade mais falada desses caras são as imunidades materiais. As imunidades materiais são aquelas relacionadas a opiniões, palavras, votos, que de repente eles proferirem. É importante que você saiba de algo muito importante. Quando eu falo nisso, isso também se estende a situações fora da casa, se estende a situações fora do recinto do Congresso, desde que tenha conexão. Diga conexão. Conexão. Ou seja, se o cara está esculhambando o outro, sem conexão alguma com o exercício do cargo eletivo, nesse momento nós temos o quê? Nós temos uma incompatibilidade e ele vai ser preso até pelo decoro e podendo responder por crime contra a honra. Se tiver conexão, é outros 500. Ponto importante de prova: imunidades formais e imunidades materiais. Vale salientar para você que uma das mais importantes publicações de um deputado e de um senador são as emendas constitucionais. E sobre emendas constitucionais, abro o presságio para que você entenda que elas são aprovadas por 3/5, 2 vezes, nas 2 casas do Congresso Nacional. Se a tua prova perguntar qual é a medida legislativa mais ríspida de aprovação, você vai dizer que é uma emenda constitucional, que por sua vez não precisa de sanção do presidente, não precisa de sanção do Bolsonaro, não precisa de sanção do presidente da República. Ela vai ser promulgada pelas próprias mesas. Ela vai ser promulgada pelas mesas do Congresso Nacional. Então, a emenda constitucional vai ser promulgada pelas mesas do Congresso Nacional. Abro um parêntese indispensavelmente importante nesse momento, para falar que esse mesmo molde de aprovação é o molde que se dá para os tratados internacionais sobre direitos humanos, que, se quiserem ter status constitucional, necessitam ser aprovados dessa forma. Então, para que eu tenha um tratado internacional sobre direitos humanos com status constitucional, ele precisa ser aprovado 3/5, 2 vezes, nas 2 casas do Congresso Nacional. Entretanto, salientes que, se essa for a famosa pirâmide de Hans Kelsen, nós temos que saber que aqui em cima está a Constituição Federal, que estão aqui também as emendas constitucionais, bem como os tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados com os moldes de emenda constitucional. Aqui embaixo, nós temos só os tratados internacionais sobre direitos humanos que não tenham sido aprovados nesses moldes. E aqui nós temos lei, decreto, regulamento, resolução, medida provisória, inclusive, tudo aprovado por maioria simples. Diga simples. Simples. Maioria absoluta ou simples para a emenda constitucional? Simples ou absoluta? Absoluta, porque eu estou falando de 3/5. Então é maioria absoluta. Diga eu entendi. Certo. Vamos lá.
Ainda sobre poder legislativo, não, vou mudar a fita. Se eu falo do poder judiciário, meu irmão, ponto importante do poder judiciário são os órgãos do poder judiciário. Nós temos o STF, nós temos o STJ, nós temos o STJ, nós temos o TST, nós temos o TSE, nós temos o STM. Faltou algum? Faltou algum? Faltou não. E nós temos aqui no STF, somos um time de futebol. Quantos jogadores tem um time de futebol? STJ, somos todos de Jesus. Quantos anos tinha Jesus quando morreu na cruz? TST, 30 sem 3. Quanto é 30 sem 3? TSE, eu lembro do algarismo, 7. E STM, somos todas moças, só para fazer hora com militar. Moça, eu lembro de 15. Então, você lembra aí do número de membros de cada órgão. Lembrando que STF é Supremo Tribunal Federal. STJ, superior. Supremo só o STF. Superior Tribunal de Justiça, 33. Tribunal Superior do Trabalho, 27. Tribunal Superior Eleitoral, 7. Superior Tribunal Militar, tem 15. É importante você lembrar que o Conselho Nacional de Justiça tem 15 membros, ele tem responsabilidade correicional e fiscalizatória. Correicional e fiscalizatória. Entretanto, não há subordinação hierárquica. Não há subordinação hierárquica dos membros do Judiciário ao CNJ. Não tem hierarquia, não. O CNJ não manda neles, ele fiscaliza. Entretanto, é salutar que você saiba que o CNJ não possui também competência jurisdicional. Não possui competência jurisdicional. Lucas, e que porra é a competência jurisdicional? É a competência para dizer o direito. Então, no CNJ não tem juiz que julga causas das pessoas. Quem julga a causa das pessoas é essa galerinha aqui. Agora, o CNJ não julga, não. Ele serve para fiscalizar, para corrigir a conduta dos membros do Poder Judiciário. Diga, eu entendi. Tranquilo? Vamos fazer nossa correção geral agora? Nosso resumex geral? Diga sim ou não. Sim. Então vamos lá. Preste atenção. Eu vou sublinhar de vermelho mais uma vez e nós vamos gritar em alto e bom som para depois disso tudo começarmos aí sim a nossa aula resolvendo questões. Primeiro, eu falei para você sobre o que a CPI pode e o que ela não pode. Dentre tantos pontos, eu destaquei os seguintes. O primeiro é averiguar. Ela pode também fiscalizar. Mais alto, pessoal. Ela pode também ela pode quebrar, mas ela não pode, de forma alguma, realizar a interceptação porque isso está ligado a... Isso só pode Beleza. Nas imunidades dos deputados e senadores, nós temos dois tipos. Primeiro, as imunidades elas estão ligadas à prisão. E no caso dos deputados e senadores, eles só podem ser presos se for em flagrante de crime na fiança, sendo que os autos serão dentro de quantas horas? Remetidos para a casa respectiva, para que possam realizar a sua prisão. Nas imunidades materiais, 3 palavras surgem à nossa memória. Nós temos as opiniões, nós temos as nós temos os... Isso se estende ou não a situações fora do recinto, sim ou não? Sim. Desde que haja No que tange às emendas constitucionais, para que sejam aprovadas, eu preciso do seguinte quórum. 3, 2, nas 2, de onde? Isso parece com os tratados internacionais sobre direitos que possuem status, sendo que, no caso de emenda constitucional, se tem uma coisa que ela não precisa, é de quê? De sanção do presidente, porque ela é promulgada pelas próprias legiões do Congresso Nacional. Isso cai em prova. No que tange ao Poder Judiciário, eu preciso pelo menos saber de 2 coisas aqui nesse aulão. Que o STF possui quantos membros? Que o STJ possui quantos membros? Que o TST possui quantos? Que o TSE possui quantos? E que o STM possui? Que o CNJ possui? Que esse CNJ tem natureza correio e fiscalizar? E que não há subordinação sendo que não possui competência jurisdicional. Beleza? Show de bola, vamos para o terceiro tempo. Agora apaga tudo aí, para a gente recomeçar de novo, ainda em direito
constitucional, certo? Direito constitucional. Lembrando que daqui a pouco tem aula de RLM. A ideia é vocês indo pegando as informações e, claro, a gente vai começar a aula já já, respondendo as questões devidas. Quanto mais questão resolver, melhor. Faltam 49 dias para a prova da Polícia Militar do Ceará. E há uma efetividade muito grande que devemos manter nesse ritmo final, tá? Então já anote aí acerca do Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República. O PGR, senhoras e senhores, é o chefe do Ministério Público da União. Então, o PGR é o chefe do MPU. O Ministério Público da União se subdivide internamente em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Bem como, a título estadual, nós temos o Ministério Público Estadual. O Procurador-Geral da República, ele é nomeado pelo Presidente da República após sabatina do Senado Federal. Sabatina do Senado Federal. Ele possui 35 anos, vai ser nomeado para um mandato de 2 anos, permitida a recondução. Quando a Constituição coloca a recondução, ela está permitindo que haja sucessivas e ininterruptas reconduções. O critério de saída, de isolamento, sai daqui, cururu, pelo presidente da República é o mesmo. Ele nomeia, então ele tira. Mas tem que ter sabatina do Senado Federal. Diga, eu entendi. Tranquilo? No que tange ao PGR, ele atua perante o STJ e perante o STF. Anote isso. Ele atua perante o STF e perante o STJ. Uma das atuações gigantes que ele tem é quando a União quer propor uma ação contra o Estado. Por exemplo, se a União quiser intervir no Estado, tem que ter aval do Ministério Público Federal por meio do seu chefe, chamado Procurador-Geral da República. Lembre-se também, dentro desse diapasão, acerca dos princípios institucionais do Ministério Público. Princípios institucionais do parquete ministerial. Diga parquete, parquete, diga parquete. Fala assim, vem viadado, vai, parquete, parquete. Pronto, parquete, isso pode cair na prova. Isso me intimida muito, porque muita gente nunca estudou Ministério Público na vida. A FGV é uma banca jurídica, e ela pode trazer infernizadamente à sua vida o Poder Judiciário e o Ministério Público. Quando eu falo dos princípios institucionais do Ministério Público, eu tenho esses, ó. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. A unidade está dizendo que o Ministério Público é um. Onde for aqui ou na China, ele é Ministério Público. Indivisibilidade diz que os membros podem se substituir uns pelos outros durante o processo. Não precisa ficar de subestabelecimento de ordem, não. Vai lá, substitui, eu sou o doutor João, e de repente já troca para o doutor Pedro, porque tudo é Ministério Público. E independência funcional é que os caras têm ideologia para pensar de forma diferente. É possível que um promotor considere tráfico carregar 2 sacolas de cocaína e o outro considere que isso não é tráfico. Você tem que entender essa corrente. Isso é princípio institucional. Não posso confundir os princípios institucionais com as garantias institucionais do Ministério Público. Não confunda os princípios institucionais com as garantias institucionais. As garantias são a vitaliciedade, eu tenho o que mais? A inamovibilidade, e eu tenho também a independência não, eu tenho também a irredutibilidade de subsídios, irredutibilidade de subsídios. Quando eu falo de vitaliciedade, no primeiro grau se conquista 2 anos do exercício, sendo que o membro do Ministério Público só pode vazar de lá, depois dos 2 anos, se for por sentença judicial transitada em julgado. No caso da inamovibilidade, é a impossibilidade de ele ser removido de ofício. Então, ele não pode ser removido a critério do próprio Instituto. Ele precisa de quê? Do interesse público por maioria absoluta. E a irredutibilidade de subsídio é porque a parcela que o promotor ou que o membro do Ministério Público Federal recebe é chamada subsídio, que é uma parcela fixa. Então, essas são as 3 garantias. Outra coisa que você não pode confundir são as funções institucionais do Ministério Público. Então, perceba, eu tenho princípios, garantias e funções institucionais. Funções institucionais, eu vou ter aqui promover a ação penal pública, que é aquela, inclusive,
antipreparatória ao inquérito policial, que está em processo penal, lembrando que o inquérito policial é sigiloso, lembrando que o titular do inquérito policial é o delegado de polícia, lembrando que é possível que, em muitas alturas do processo, o juiz limite a presença na audiência só das partes ou dos seus advogados, quando a intimidade assim o exigirem. Isso está na Constituição Federal. Então, ligando com o processo penal, fazendo aqui uma ponte, eu posso chegar que o inquérito policial é uma medida preparatória para a ação penal proposta pelo Ministério Público. Então, o delegado de polícia relata o inquérito policial, envia ao promotor público, que é o membro do Ministério Público, para que esse possa ofertar uma denúncia, que para nós vai ser conhecida como ação penal pública. Essa ação penal pública pode ser condicionada à representação do ofendido ou incondicionada à representação do ofendido. Ou seja, no caso do homicídio, com certeza eu tenho uma incondicionada representação. O Ministério Público, o parquete ministerial, vai lá e já toma a sua ação. A ação civil pública também é proposta pelo Ministério Público, mas fique esperto. Outros órgãos podem ou não podem propor uma ação civil pública? Podem. Entretanto, em contrapartida, a ação penal pública é exclusivamente proposta pelo Ministério Público. Aqui também pode ter o inquérito civil público, aqui também pode ter o procedimento investigatório criminal, aqui também tem a defesa judicial das populações indígenas, defesa judicial das populações indígenas. Aqui dentro também vai ter a ação de inconstitucionalidade contra a falta de representatividade aos poderes administrativos, dentre outras medidas propostas pelo Ministério Público no nosso país. É interessante que você entenda sempre que se tiver um crime de responsabilidade, aí voltando um pouquinho, um crime de responsabilidade do presidente da República, não é o Ministério Público que julga. Então vamos imaginar que o presidente da República cometeu um crime de responsabilidade. Como é que acontece o crivo processual? 2/3 da Câmara dos Deputados Federais autorizam. E o Senado Federal é quem julga. Em contrapartida, se o mesmo presidente da República cometer um crime comum, que é aquele que qualquer um pode cometer, o competente para o julgamento é o Supremo Tribunal Federal, desde que haja a mesma autorização da Câmara dos Deputados Federais. Diga, eu entendi. Agora, com a caneta azul, nós vamos marcar os pontos indubitavelmente importantes para que nós possamos aqui, aí sim, cair nas questões de constitucional. Quando eu falo do Procurador-Geral da República, ele é chefe do MPU. O MPU se divide em MPF, em MP, em Ministério Público Militar e em Ministério Público do Distrito Federal e Território. Dentro do Ministério Público Brasileiro, a título geral, já que ele é uno, eu tenho o federal e eu também tenho o estadual. É importante que eu saiba que o chefe do MPU é nomeado pelo presidente após sabatina do Senado Federal. Ele tem que ser uma pessoa que tenha pelo menos quantos anos? Ele vai ser nomeado para um mandato de quantos anos? Pode prorrogar sucessivas vezes, sim ou não? Sim. O PGR vai atravessar seus processos perante o ST e perante o ST. Um processo ou uma intervenção da União do Estado tem que ter o aval de quem? Qualquer situação que a União esteja pleiteando contra o Estado tem o aval de quem? Se eu tiver uma ação de inconstitucionalidade proposta pelo Estado, em que a União figurará como sujeito ativo, quem é que propõe? Se eu tenho uma ação de crime comum praticado pelo presidente da República, quem é que propõe? PGR. Os princípios institucionais do Ministério Público não se confundem com as suas garantias ou com as suas... Mais alto, pessoal. Vamos lá, eu estou dando o meu melhor. Vocês vão dar o melhor de vocês, sim ou não? Sim. Eu estou dando o meu melhor. Vocês vão dar o melhor de vocês, sim ou não? Sim. Então vamos lá, porra. Vamos lá. Eu não posso confundir princípios com... energia. E nem com... Show, agora sim, pô. Vamos lá, energia. Vocês vão passar a madrugada aqui estudando. Então imagina como esse negócio aqui vai... De uma certa altura, vocês vão cansar. Ou vocês botam a porra da motivação trazendo ela de dentro para fora. Motivação é de fora para dentro ou de dentro para fora? Então pronto, é de dentro para fora. Você vai puxar isso aqui, fazendo com que haja uma corrente do bem. A pior coisa do mundo, que você quiser desnutrir as suas forças, é estar ao lado de derrotado.
Você se encosta perto de uma pessoa sem energia, você vai ficar sem energia. Você está ao lado de uma pessoa com energia, irmão, seu ânimo vai lá para cima, você é outra pessoa, potencializada pela pessoa que está ao seu lado. Então demonstre energia até para você e transmitir isso positivamente para o outro. Vamos lá. São princípios institucionais do Ministério Público a a indivisibilidade, a independência funcional. São garantias do Ministério Público, a vitalícia a inamovibilidade e a irredutibilidade de subir. Garantias não se confundem com garantias não se confundem com garantias não se confundem com e nem com são funções institucionais do Ministério Público de forma exclusiva a ação penal que pode ser condicionada a representar ou pode ser incondicional a representar. Também pode o Ministério Público propor uma ação mas ela é exclusiva sim ou não? Não! É exclusiva sim ou não? 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 Sim? Não? Sim? Não? Ai. Aqui é o inquérito civil público. Aqui é o procedimento investigatório crime. Aqui é a defesa judicial das populações. Aqui é a ação de inconstitucional. O presidente da República, nos casos de crime de responsabilidade, é julgado por quem? É julgado por quem? Quem autoriza o processo. No caso de crime comum, ele é julgado por quem? Quem autoriza o processo? Quem autoriza o processo? Câmara julga? Em nenhuma vez? Nunca. Nunca a Câmara julga. Diga, eu entendi. Vamos resolver as questões. Aí sim a gente resolve questões. Primeira questão, vamos lá para vocês. Joana, esposa do prefeito Mateus, que exercia a chefia do poder executivo no município Gama, foi informada pelo advogado da família que, de acordo com a ordem constitucional, não poderia se candidatar ao cargo eletivo de vereador no mesmo município. Essa vedação é denominada A, perda dos direitos políticos, vedação eleitoral, inabilitação, suspensão dos direitos políticos ou inelegibilidade? Gabarito da 1, item E. 2. Luana solicitou a matrícula do seu filho de 8 anos na Escola Municipal Beta, o que foi indeferido por escrito pelo diretor, sob o argumento de que a requerente, ao preencher o respectivo formulário, declarara ser filiada a um partido político distinto daquele a que estava filiado o prefeito. Isso foi lícito ou ilícito, pessoal? Ilícito. Por entender que o indeferimento era incompatível com a ordem jurídica, Luana solicitou que o seu advogado ajuizasse uma ação constitucional cabível para que o juízo competente determinasse a matrícula do seu filho na escola. Isso se trata da ação de quê? Mandado de segurança. Item C de casa. 2. C de casa. 3. Maria, pessoa que vive nas ruas por não ter moradia ou mesmo renda própria, foi informada de que a ordem constitucional brasileira considerava a habitação um direito social. Esperançosa, Maria requereu à Secretaria Municipal de Habitação que lhe fornecesse uma casa para morar. O requerimento, no entanto, foi indeferido, sobre os argumentos de que a lei municipal não regulamentara a forma pela qual o referido direito social seria fruído, bem como por inexistir recursos para oferecê-lo. Acresça-se que essas duas informações eram verdadeiras. À luz da sistemática constitucional, os argumentos invocados pela Secretaria Municipal. Pessoal, o que a Secretaria fez é verdadeiro. A questão está dizendo que é verdadeira. Então, qual é a tese de alegativa da Secretaria Municipal? O mínimo existencial ou a reserva do possível? Então, vamos para o item A. O item A diz o seguinte: não impedem o atendimento do pleito de Maria. Impedem ou não impedem? É verdade, então impede. B, estão parcialmente incorretos. Não. C, estão parcialmente incorretos. Não. D, se somam à impossibilidade de um direito social ser postulado por uma única pessoa. Não. E, impedem a fruição do direito social pleiteado administrativamente por Maria. Por que impedem? Por conta da teoria da reserva do possível. Se o Estado consegue comprovar que aquilo que foi objeto de óbice realmente é verdade, então ele pode alegar a teoria da reserva do possível. Questão de número 4. Vamos a ela. José, brasileira 3 é E.
José, na 4, brasileiro, que completaria 18 anos amanhã, e nunca tinha votado em uma eleição, era muito crítico em relação aos atos lesivos ao patrimônio público praticados por alguns agentes. Por tal razão, procurou um advogado e perguntou o que é que poderia ser feito para anular esses atos lesivos. À luz da sistemática constitucional, José vai poder ajuizar o quê? Hein? Uma ação popular. Lucas, mas ele nunca tinha votado na eleição. Ele precisa ter votado para propor uma ação popular? Não, ele só precisa de um alistamento eleitoral, ainda que ele não tenha votado. Diga eu entendi. Questão de número 4, item A. Questão de número 5. Assinale dentre as matérias abaixo relacionadas, incluídas na competência legislativa do Congresso Nacional, aquelas que não se exige sanção do presidente da República. Não precisa do presidente. A organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos territórios, precisa ou não precisa do presidente? Sim ou não? Sim. Olha para C, vou pular logo para C. C, matéria financeira, cambial, monetária, precisa do presidente? Sim ou não? Sim. D, criação, transformação e extinção de cargos, empregos, funções públicas, precisa do Bolsonaro? Sim. Concessão de anistia, precisa do Bolsonaro? Só sobrou o B, tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. É exclusivo ou não do Congresso? Então pronto, gabarito da questão 5, item B de bola. Questão de número 6, a respeito das comissões parlamentares de inquérito. Assinale a afirmativa correta. A. As comissões parlamentares de inquérito dispõem de competência constitucional para ordenar a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico das pessoas sob investigação do Poder Legislativo, mas devem fundamentar adequadamente a decisão de quebra. Vamos lá, as comissões parlamentares de inquérito dispõem de competência constitucional para ordenar a quebra do sigilo bancário? Sim. Fiscal? Sim. Telefônicos no que diz respeito a dados, no que diz respeito a dados, das pessoas sob investigação do Poder Legislativo. Falou que era dados? Não, mas também não falou que não era. Pode ser esse gabarito. Vamos para o item B. As comissões parlamentares de inquérito podem decretar monitoramento telefônico, perdão, desde que... Assiste aqui para mim, Daniel, por favor. Vamos lá. B. As comissões parlamentares de inquérito podem decretar monitoramento telefônico, desde que presente os requisitos da Lei 92/96. A decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência. Pessoal, monitoramento telefônico, ficar ouvindo o que a pessoa fala. Uma CPI pode fazer isso? Tudo que disser respeito à voz, a CPI pode? Voz, CPI pode? Então a B não pode. C. As comissões parlamentares de inquérito podem decretar a indisponibilidade de ativos financeiros das pessoas investigadas, por voto da maioria absoluta de seus membros. Hein? Eu falei disso? Não pode. É só juiz pode fazer isso. Ó, D. O direito de não se autoincriminar não se aplica às comissões parlamentares de inquéritos. Todas as pessoas convocadas devem prestar compromisso de dizer a verdade aos membros da comissão, antes do início do depoimento. Qual é o erro aí, pessoal? Todas as pessoas têm que prestar compromisso e têm que falar. Você pode ficar calado, não, numa reunião? Pode, pô. Se você não quiser produzir provas contra si mesmo, você fica de bico fechado, sim ou não? Então pronto. As decisões tomadas por maioria absoluta dos membros das comissões parlamentares de inquérito não estão sujeitas ao controle judicial. Como não? Estão sim. Quer dizer que o juiz não pode apreciar uma decisão tomada pela CPI? Pode. O gabarito é A. Por quê? Porque ele não falou da interceptação telefônica. Ele não falou da interceptação telefônica. Quando ele fala da quebra do sigilo telefônico, está querendo se relacionar aos dados e não da interceptação. Ou seja, se a FGV vier com a interceptação, ela vai trazer a nomenclatura, interceptação. Se ela disser quebra de sigilo telefônico, isso está querendo dizer, em regra, aos dados telefônicos. Certo? Então vamos lá. Questão de número o quê, senhores? Agora, 7. Vamos a ela. A imunidade parlamentar material, prevista no artigo 53, caput da Constituição Federal, assegura a
que os deputados e senadores não sejam processados civil e criminalmente por opiniões, palavras e votos proferidos exclusivamente dentro do parlamento. Errado. Pode ser dentro e fora, desde que haja fora conexão. Então, B, que os deputados e senadores não sejam processados civil e criminalmente por opiniões, palavras e votos proferidos dentro ou fora do parlamento. Sim ou não? Sim. Desde que haja conexão. Diga conexão 3 vezes. Conexão, conexão, conexão. Gabarito dá 7? B de bola. 7B de bola. 8. As normas regimentais do Senado, em consonância com as regras inscritas na Constituição Federal, impõem a realização de determinados atos mediante a obediência a quórum específico. Diante de tal situação, avalie as afirmativas abaixo. 1. Regra geral, as deliberações são sempre tomadas por maioria simples, presente 30% dos parlamentares. Toda decisão do deputado e do senador é só por maioria simples? Não. Existe alguma que é por maioria absoluta? Sim. Quem pode me dizer um exemplo? Emenda constitucional, sim ou não? Então já está errado 1. Concorda comigo, sim ou não? A 1 está errada. 2. O quórum mínimo da presença para a deliberação é da maioria absoluta dos parlamentares e as votações, salvo em casos especiais, é por maioria simples. Certo ou errado? Certo. 3. Em caso de emendas constitucionais, o quórum de votação deve ter de 3/5 dos senadores. Mas ele está falando de uma emenda em relação ao Senado. É porque lá na cabeça da questão ele está pedindo em relação ao Senado. Ele está falando da Senado, só do Senado. No Senado eu tenho que ter quantos quintos? 3. Eu sei que é dos 2. Eu sei que é dos 2 para eu ter a emenda. Mas se eu estiver falando só do Senado, lá dentro do Senado, eu preciso de quantos quintos? 3. Então o 2 está certo. Aliás, o 3 está certo. E o 2 também. 3/5 também. Se falasse da Câmara, era 3/5 também. Só o Senado pode aprovar? Não, mas ele colocou isso? Não. Ele está falando só do Senado. No Senado eu posso ter 3/5 e pronto. Aí depois eu vou para a Câmara. Eu sei que eu preciso de 3/5 também. Mas no Senado são 3/5. Na Câmara, não, é 3/5 na Câmara, aí parou. Aí vai para o Senado. Tem que ser 3/5 lá de novo. Aí volta para a Câmara, 3/5 de novo. Aí volta para o Senado. 2 vezes. São 4 votações. 2 em cada casa. E sempre de 3/5. 4. Lei complementar, lei ordinária e lei delegada devem ter quórum de maioria absoluta. Mentira. Lei delegada é maioria simples, lei ordinária é maioria simples. É a lei complementar que é maioria absoluta. Anote aí, só a lei complementar é maioria absoluta. O resto é o quê? Simples. Lei complementar e emenda constitucional, eu lembro de maioria absoluta. Medida provisória é votada por uma maioria simples. Certo, eu falei hoje. Medida provisória, maioria? Então eu pego o item A, gabarito da 8. Item A na 8. Questão de número 9, direito constitucional. Assinale a alternativa correta sobre o Poder Judiciário, pessoal, a correta. Ao Poder Judiciário é assegurada a autonomia administrativa, financeira e normativa. Administrativa tem? Sim. Financeira tem? Patrimonial tem? Tem. Normativa, para criar suas próprias normas internas? Tem, mas não normativa geral. Se ele falou regimento interno é uma coisa. Quando ele fala normativa, ele está tirando o poder legislar. Quem tem competência normativa em regra? Legislativo. Então está errada pelo normativo. B. O Supremo Tribunal Federal está submetido às deliberações do Conselho Nacional de Justiça, pois o regime político disciplinar dos seus ministros é regido por normas especiais. Vamos com calma. O STF não está submetido, né? Não está. O STF não está submetido às deliberações do Conselho. Parou aí. O STF está submetido às ordens do Conselho Nacional de Justiça? Às deliberações, ao que ele determina? Não, porque não existe o quê? Hierarquia. Se não existe hierarquia, não existe essa relação de subordinação. Pois o regime político disciplinar dos seus ministros é regido por uma norma especial deles mesmos. Certo. Gabarito correto. Realmente não há hierarquia entre ministros do STF e o CNJ. O que há no CNJ em relação aos ministros do STF é uma atividade fiscalizatória e correcional. Leve isso para a prova. Gabarito da 9B de bola. C, vamos para C aqui para a gente ver. Ó. O Conselho Nacional de Justiça não integra o Poder Judiciário. Integra sim. Ei, o Conselho Nacional de Justiça, diga integra. Diga integra. Ele só não tem função de julgar. Diga, ele não julga.
Mas ele integra. Integra ou não integra? Integra. Ele julga? Mas ele integra? Cuidado, pessoal. A prova vai dizer que o CNJ não faz parte do judiciário. Ele faz ou não faz? Por favor, lembre de mim. Agora ele não julga. Tá certo? Então vamos lá. A C já está errada. D. Aos juízes são asseguradas algumas garantias, que se destinam a efetivar a independência da atividade judicial. A garantia da inamovibilidade é excepcionada quando presente o interesse público, e o ato de remoção do magistrado deve se fundar em decisão por voto de maioria simples do respectivo tribunal. Absoluta. Se falou de inamovibilidade, é regra. Salvo por maioria. Isso tanto no Ministério Público quanto no Poder? Tanto no Ministério Público quanto no Poder? Então, inamovibilidade, regra. Salvo por maioria absoluta do pleno. Gabarito oficial, 9. B de bola. 10. Relativamente ao Poder Judiciário, assinale a alternativa incorreta. A. O STF poderá, de ofício ou por provocação, mediante de decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como pode proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. Certo? O STF aprova as súmulas vinculantes. B. Na hipótese de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o STF, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para o STJ. Mentira, anote. Ele propõe perante o STJ, incidente de competência perante o STF. Então, anota aí. Observação fatal. Sempre que eu tiver um incidente de competência, quando eu vejo, por exemplo, que quem deveria estar atuando no caso era um juiz federal X, que deveria estar atuando, e não o juiz federal Y. Né? O STF vendo aquilo, né? O que é que vai acontecer? Vai propor perante o STJ, o órgão vai propor perante o STJ que o julgamento seja feito perante o STF. Então, ó, o órgão competente vai propor perante o STJ para que a situação seja julgada perante o STF. Então, vamos ver de novo aqui o item B. Na hipótese de grave violação dos direitos humanos, o PGR, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para o STF. Era para estar assim, eles trocaram. Então, gabarito errado é o item B. Essa é meio difícil de cair, porque lá na parte de vocês só fala de disposições gerais. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Lá no edital de vocês só cobra as disposições gerais. Então, essa deixa na gaveta. Agora, essa 11 cai na sua prova, viu, irmão? Essa 11 está em disposições gerais do Poder Judiciário. Olha aí. A respeito do princípio da publicidade dos atos processuais e das decisões judiciais, assinale a alternativa correta. Falei hoje. O juiz não pode restringir a publicidade das audiências. Ele pode, em algum momento, restringir publicidade de audiência? Pode restringir para o advogado? Pode restringir para as partes? Pode ou não pode? Quando? Quando a intimidade e o interesse público assim o exigirem. Certo? Olha o gabarito dessa questão. Item E. A lei pode limitar a presença em audiências às próprias partes e aos seus advogados, ou somente a estes, nos casos em que a preservação do direito à intimidade do interessado não prejudica o interesse público à informação. Gabarito item E. Então, é possível que a lei possibilite limitação numa audiência ao advogado ou às próprias partes. Perfeito. 12. No âmbito da Assembleia Constituinte, estabeleceu-se o debate sobre se seria adequado o STF perder suas funções de julgamento de casos concretos e passar a atuar somente como corte constitucional, utilizando o modelo europeu. Essa tese não foi sufragada pelos parlamentares, que optaram por manter a atuação tradicional da nossa Corte Suprema. Dentre as competências originárias estabelecidas pela Constituição Federal, outorgadas ao STF,
encontra-se o julgamento. O que é o STF aí julgando? O que seria o STF aí? Onde é que entra o STF? Homologação de sentença. Eu falei hoje, só para um detalhe, eu falei hoje. Homologação de sentença estrangeira, incidente de deslocamento de competência, crimes políticos do presidente da República, ação proposta pela União contra o Estado federado ou mandado de segurança contra ato de ministro de Estado. Onde é que entra o STF aí? Ação da União contra o Estado. Quem é que pleiteia? O STF. Gabarito da 12, D de dado. 13, a cara da sua prova. A 13, cara da sua prova, irmãozinho. Ó, no chamado crime de responsabilidade. Errar uma dessa daqui, meu irmão, é um açoite do diabo. Não pode não. Ou crime político praticado por aquele que ocupa a vice-presidência da República. Ou seja, se é vice-presidente, o cara assume a competência do presidente em alguns momentos, sim ou não? Quem é que o julga esse moço, no caso de crime de responsabilidade? Senado Federal. Facinha, facinha, gabarito da 13, B de bola. B de bola. Questão de número 14. Vamos lá. Diz assim, ó. Força! Uma das promessas de campanha do Bolsonaro, essa daqui é bem atual, viu? Misturou atualidades com direito constitucional. Era de regionalizar a máquina administrativa, racionalizar a máquina administrativa. A fim de atingir esse objetivo, o Bolsonaro editou, no mesmo dia, 2 decretos. No primeiro, ele atribui um ministério já existente uma nova função, sem previsão de aumento de despesa. Ele pode fazer isso por decreto? Ele pode dar ao ministério uma nova função sem aumentar a despesa? Pode, para organizar a administração ele pode. Que decreto é esse? Normativo autônomo, perfeito. Pelo segundo, ele criou um novo ministério. Para criar um novo ministério, pode ser por decreto? Só por lei, só por lei. Então vamos lá. Pegar um ministério e organizar, ele pode? Por decreto? E por lei, só se ele quiser criar, concorda? Criar este? Beleza, então vamos para ele. Em relação à situação apresentada, analisa a correta. O primeiro decreto é constitucional, sim ou não? Sim. E o segundo é inconstitucional, sim ou não? Sim. Pois a criação de um ministério é matéria submetida à reserva de lei. Certo ou errado? Certo. Gabarito e tem A. Gabarito e tem A. Questão de número 15. Considere as seguintes atribuições à luz da Constituição Federal. Ele quer que você diga no final qual é a função do presidente da República. Item 1. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos na Constituição Federal. O presidente pode? Pode. 2. Permitir nos casos previstos em lei complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam, temporariamente. O presidente pode? Pode, é competência dele. 3. Enviar ao Congresso Nacional, o PPA, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas na Constituição. O presidente pode? 4. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Quem é que faz isso? Não. Senado Federal. 5. Determinar a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes de terminar o seu mandato? Quem determina a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes de terminar o seu mandato? Tem que terminar o mandato, mas tem que ter a sabatina de quem na determinação? Do Senado. Então é o Senado. Ele só vai, depois do Senado, se pronunciar. Porque ele nomeia o PGR, antes dessa nomeação tem o quê? Sabatina, porque a Constituição é assim, nomear após sabatina. Se é após, antes vem alguma coisa. Então o que é que vem? Uma determinação do Senado, na sua sabatina. Então, para ele tirar o PGR, precisa que antes haja uma determinação do Senado. Aí ele vai e tira. Então, essa determinação é do Senado Federal. Questão de juiz federal 2016, no Amazonas, essa questão. Tá? Questão 16, qual é o gabarito? D de dado. D de dado. 15, perdão. Questão 15, D de dado. 16ª questão. Segundo o artigo 137 da Constituição, o presidente, para solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio, deve ouvir o Conselho da República. Pule essa, porque conselhos não caem na prova de vocês, graças a Deus. Só cai atribuições. Então pule, porque conselho não cai. Só cai atribuições. Inclusive, você tem que saber, no mínimo, o 84. E aquele famoso DEI para o PAN. Decreto normativo, concessão de indulto, prover cargo público ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União e ao Ministro de Estado. Aquilo cai, tá? Vamos lá, 17. 17 diz assim, senhores, as alternativas a seguir apresentam funções institucionais do MP. Só tem uma que não é. Qual é ela? A. Exercer o controle externo da atividade policial. O Ministério Público faz isso, sim ou não?
Sim ou não? Sim. E o interno, quem é que faz? Corregedoria. Ou representação, para fins de intervenção da União e dos Estados. Estou pulando, perdão. De novo, A. Exercer o controle externo. Faz ou não faz? Podendo avocar a presidência de inquérito policial. O Ministério Público pode ser presidente de inquérito policial? Exclusivamente, quem é que preside o inquérito policial? De novo, exclusivamente, quem é que preside o inquérito policial? Quem é a autoridade policial? Ministério Público pode ser titulado do inquérito policial? Nunca. Nunca, pô. Diga nunca. Nunca. Do inquérito civil, ele pode ser presidente? Pode ou não pode? É o presidente. Do procedimento investigatório criminal? Sim. Da ação penal pública? De uma ação civil pública? Agora, inquérito policial é exclusivo de quem? Acabou-se, irmão. Gabarito da questão. Item A. Item A. Não é errado que ele quer? 18. Considerando o Estatuto Constitucional do MP, analise as afirmativas a seguir. 1. Os membros do Ministério Público gozam da garantia da vitaliciedade. Sim ou não? Sim. Após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, salvo por sentença transitada e julgada. Sim ou não? Sim. Ou por decisão do Conselho Nacional do Ministério Público em um processo administrativo, garantido contraditório e ampla defesa. Sim ou não? Sim, é o que está na lei constitucional. 2. Algumas das vedações previstas na Constituição aos membros do MP são o exercício da atividade político-partidária. É vedado ou não para o membro do Ministério Público se entrar na política? Sim ou não? Então essa primeira parte, está certo ou errado? Certo ou errado? Volta aqui na 1. Volta aqui na 1. Vamos lá, vamos ler a 1 de novo. Os membros do Ministério Público gozam da garantia da vitaliciedade. Sim ou não? Após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, salvo por sentença transitada e julgada. Esse ou por decisão é só antes dos 2 anos, viu? Há tempo. Não tem esse ou por decisão? Olha para mim. Só quem pode tirar o cara depois dos 2 anos é o juiz. Se for antes, pode ser o Conselho Nacional. Só que está aí depois. Não é depois? Então é só sentença. Elimine. O 1 está errado. Voltando atrás, o 1 está errado. Antes dos 2 anos, o Conselho Nacional pode entrar com processo administrativo e tirar o cara do cargo. Processo administrativo. Agora, depois, só juiz. Aí está dizendo que é depois. Certo? Então, 1 está o quê? Errado. É depois que está dizendo, depois dos 2. Depois dos 2. Diga assim, depois dos 2, só juiz tira. Certo? Só juiz. Aí vai agora o item 2. Algumas das vedações previstas na Constituição aos membros do MP são exercício de atividade político-partidária. É vedado ou não? O exercício, ainda que em disponibilidade de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. O que é magistério? Professor. E a participação de sociedade comercial, na forma da lei. Certo, ele não pode exercer o comércio. 3. São funções institucionais do Ministério Público, dentre outras. Exercício do controle externo da atividade policial, sim ou não? Na forma da lei complementar respectiva. Requisição à Polícia Judiciária de diligência investigatória. O Ministério Público pode mandar o delegado abrir uma diligência? Pode mandar ele abrir um inquérito? Pode mandar o prefeito mandar um documento? Pode mandar o vereador enviar um ofício? Mandar ou pedir? Requisitar ou requerer? Beleza. Esses caras estão afiados, viu? Brinca com essa PM aí, meu amigo. Depois os caras levam um cheque de 16k. De quem é o cheque de 16 mil reais aqui que vai levar? Cheque de 16 mil. A Glock está custando 16 mil reais, pô. Beleza? Porra! Você prefere o dinheiro ou a arma chegando para você? Sério mesmo? Quem preferia o dinheiro? Quem preferia a arma mesmo chegando e tal? Legal. Tá certo. Hã? De brinde, né? Tá certo. É só tirar o primeiro lugar geral do concurso, que já tem mais de 160 mil inscritos, né? A prévia que chegou da Secretaria de Segurança Pública é essa, né? Não, inscritos, concorrentes, orra! Brinca! Concorrente é outros 500, né? Inscrito, realmente inscrito, né? Aquela pergunta, seu primo, quem tem um primo que vai fazer a prova? Um primo. Todo mundo tem, macho, né? Todo mundo tem um primo, uma prima, que vai fazer, ela só vai fazer também. Fica todo dia aí, quando é a prova mesmo, é que eu esqueci. Já passou as inscrições?
Hoje mesmo no direct chegou um. Ei, eu comecei ontem, dá tempo, dá demais, mas vai pra cima, tá no tempo certo. Meu Deus do céu. Tem gente que tá nas apostilas ainda, aquela apostila surrada da DIN, com o gabarito da Wikipédia mesmo. Não roda, né? É nível alto ou não esse concurso? Analista do MPU, pega o último concurso que eu fiz. Pronto, esse de vocês. Vocês estão, ó, nível top. Quem passar, parabéns, vai para ir. Dá para ir direto para Polícia Federal, PRF, estudar. É só manter a bala. Manter a bala, não sei se vocês têm coragem de manter o ritmo. Né? Eu sairia da PM na segunda-feira, depois da prova, eu estava estudando para a Polícia Federal. Certo? Porque eu não estou dizendo que a PM é pequena, não. Mas sonhar grande ou sonhar pequeno vai dar sempre o mesmo trabalho. Eu iria para cima da PF 2024. Eu iria para cima da Polícia Federal 2024. A não ser que o seu sonho seja só PM. Né? Você pergunta, alguém que quer ser só PM na vida? Mas sempre tem, pô. Quem quer ser só PM? Pronto, pô. Sempre tem gente que só quer a PM. Não quer a pessoa não quer a Polícia Federal, não. Eu quero a Polícia Militar. O meu negócio é bater em gente. O meu negócio é estar uma hora dessa, no próximo ano, uma hora dessa. Que horas são? Umas 10h30? Você está saindo para o plantão. Lá no Gogó da Ema, putiu, bota a mão na cabeça. Entendeu? A primeira abordagem, aquela energia toda. É isso. Massa demais. Bacana. Quem vibra por dentro com essa notícia? Assim, você vibra por dentro? Eita, pau. Daniel, peguei o nome. Pegou desproposital, mas tá bom, né? Tá começando agora, só para aquecer o nível, né? Vai dar certo. Questão de número quê, senhores? A 18 já tem gabarito, qual é? D de dado, 19. Em relação às funções essenciais da justiça, a Constituição de 88 dispõe que a Advocacia Geral da União incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos institutos, dos interesses sociais individuais disponíveis. É ela que faz isso? Quem é? Ministério Público. Bote aí. Ministério. A Defensoria Pública é defender os a galera que não tem condição de pagar. Advogado, meu amigo. Quem não tem condição de pagar advogado, paga defensor? Não, mas ele é de graça. É um defensor dos pobres, dos hipossuficientes. B. A Defensoria Pública é responsável pelas atividades de consultoria, sim ou não? Sim. E assessoramento jurídico do Poder Executivo? Quem é que faz o assessoramento jurídico do Poder Executivo? Advocacia Pública. Se for da União, é a Advocacia Geral da... Se for do Estado. Aí eu quero ver. PGE. Diga PGE. Diga PGE. PGE. Não é IBGE não, viu? É PGE. Que significa Procuradoria Geral. De novo, Procuradoria Geral. O PGR mora onde? Não sei, professor, mas onde é que ele trabalha? Pronto, né? Morar é demais. PGR mora onde? Diga MPU. O PGE mora onde? PGE, no Estado. Então é Procuradoria Geral do... Procurador-Geral do município mora onde? Na PGM, Procuradoria Geral do município. Eu digo, ei, procurador do Estado, entra aí. Esse procurador do Estado pertence a que órgão? Eu digo, ei, procurador do Estado. Eu digo assim, ei, procurador do Estado, tudo bem? Entra aí. Ele está em qual órgão? MPE? PGE. PGE. Procurador do município, entra aqui, ele está onde? PGM, diga PGM. Procurador da República, entra aqui, ele está onde? MPF, Ministério Público. Procurador do Trabalho, entra aqui, ele está onde? MPT, que é Ministério Público do... Procurador Militar, entra aqui, ele está onde? MPM. Tem que saber, pô. A provinha tu tem que caçar todos os níveis. Tem que derrubar essa FGV. Eu não vou botar esses videozinhos aí, essas viadagens que eu quase não garro, essas viadagens que passam no começo. Eu não gosto de garrar isso, não. Sério mesmo. Eu faço isso aí porque, de alguma forma, eu preciso chacoalhar vocês. Sabe? Os viadagens de paletó, né? Teu plano, né? Guiagem da porra, né? Mas eu gravo é porque eu comprei uma briga, pô. Eu tô dando o meu melhor. Vocês têm que fazer o quê? Revisa, pô. Eu já dei aula disso aí. Você pegar todo mundo aqui tem minhas aulas no intensivão, joga aquela porra lá. Madruga, tô lançando um negócio doido agora. Se você quiser comprar, não compra, mas vai ter gente que vai comprar, não me preocupe se você não compra. Que eu tô papeando todo o meu quadro desse jeito aí e fazendo um e-book dele. Não só eu, todos os professores. Pegando tudo que é quadro,
Lança o quadro 10 vezes, 7 horas de aula, mapeando direito constitucional. Tome 12 quadros desse, tudo bonitinho, em e-book para você. Na tua mão, só para você ir mapeando. Aí é para 15 dias de prova. O que você precisa é pegar isso aí e resolver questão. Essa é a senha. Senha das aulas, que é para ser desse jeito. O ritmo tem que ser esse. Você não tem que querer mais leitura de data show e mimimi e nada não. Agora é isso, é isso. Ó. Quer ver? Quer ver se não acerta? Ó, B, me diz o erro da porra da B. Já foi. Porque o erro aí é para ser o quê aí? Advocacia pública, não defensoria pública. C, qual é o erro? Qual é o erro? É função institucional da defensoria pública exercer controle externo da atividade policial. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? MPU ou MPE, né? É o Ministério Público. E quem é que defende judicialmente os direitos dos indígenas? Ministério Público também. D. Ao Ministério Público incumbe a orientação jurídica e defesa judicial e extrajudicial dos direitos individuais, de forma gratuita. Quem é que defende? Defensoria Pública. Ministério Público pode prestar consultoria? De novo, consultoria. Ministério Público, consultoria, combina? Ministério Público, consultoria, combina? Quem é que faz consultoria? Defensoria ou advocacia privada. Quem é que faz representação? Apareceu a palavra representação, só ela. Você lembra de quem? Advocacia pública. Quem é que faz representação do Estado? Advocacia pública. Quem é que representa a União? Advocacia Geral da União. Quem é que defende os interesses da União? Advocacia Geral da União. Quem é que defende os hipossuficientes federais? Defensoria Pública da União. Quem é que promove ação na justiça, uma denúncia, uma ação penal? Ministério Público, se for da União, da União. Se for do Estado, do Estado. Você tem que pegar isso aí. Funções essenciais de justiça vai cair, se cair, questão de constitucional. O item D está errado, só pode ser o item E. São garantidos os doentes do Ministério Público vitaliciedade, sim ou não? Inamovibilidade, sim ou não? Irredutibilidade de subsídio, sim ou não? Então pronto, gabarito da 19 é 20, a Constituição da República de 88, pode apagar aí, fortaleceu o Ministério Público, atribuindo-lhe relevantes atividades estatais, com contornos de soberania e conceituando-o como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. De acordo com o texto constitucional, ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses a públicos e coletivos, e aplicam-se os seus princípios institucionais da unidade, divisibilidade? Não, errou. B, sociais e individuais e indisponíveis, e aplicam-se seus princípios institucionais, unidade, indivisibilidade e independência funcional. Certo ou errado? Gabarito. B de bola. Diga, eu entendi.